noite, irmãos. É um privilégio estar novamente aqui com os irmãos aqui. Eu estive faz muitos anos, nem me lembro bem quando foi. Disseram-me que eu estive cá e eu acreditei. E eu venho a Portugal desde 1972. Há 37 anos que eu venho todos os anos. E andei já por tantos lugares aqui a pregar a palavra, e já nem me lembro bem onde eu andei. A primeira vez que eu vim a Portugal eu tinha 43 anos. Hoje eu tenho 79, eu vou fazer 80 em setembro, então não faz muito tempo. Aí é, ora que bem, que bom. E olha, são coisas que eu já não me recordo. A gente tem viajado pelo Brasil também, tantos lugares a pregar, aqui nos Estados Unidos, em tantos lugares, e vai perdendo assim o rumo, né? Mas eu louvo a Deus por poder rever irmãos queridos que no passado já estiveram conosco cá, outros que eu estou a conhecer agora, e eu louvo a Deus por esta oportunidade nova que nos deu. E alegre por ver aqui o nosso querido irmão Cláudio e sua esposa, nesta terra que eu amo tanto. Eu digo, é a minha segunda pátria, na verdade vai ser a primeira, porque cá nasceram os meus pais. E em 72, quando eu vim aqui a primeira vez para campanhas evangelísticas, eu trouxe a minha saudosa mãe, que não vinha a Portugal há 38 anos, isto foi em 72. Hoje ela está com o senhor. Ela ficou muito alegre de vir comigo, tendo em vista a finalidade que era pregar o Evangelho. Pregamos em campanhas lá, Lisboa, Almada, no Porto, e vários lugares por aí. Depois as coisas foram se repetindo, ano a ano, e chegamos até aqui, até agora. Não sei até quando Deus vai permitir. Sinto-me cada vez mais próximo de lá. Isto me alegra, me agrada. Mas enquanto não for, quero continuar a vir cá também, sempre que o Senhor permitir. Já morei cá, sou português por opção, sou bipátrida, naturalizei-me português também, e me sinto muito identificado aqui com os nossos amados irmãos, e amo muito este país, onde Deus tem nos usado muitas vezes através dos anos. Amados, eu gostaria de meditar com vocês um pouco hoje sobre um salmo. Vamos abrir o Salmo 32. Salmo 32. Eu já disse, é um dos livros que eu pretendo, se der tempo, não sei se dá tempo, de publicar, passeando pelos Salmos. Eu tenho muitos estudos, muitos artigos escritos. Gosto de mergulhar nos Salmos. Eu tenho dito que é bom ver o mar. Eu gosto de ver o mar, né? Quem não gosta? É muito bonito ver o mar. Contemplar, eu posso ficar um dia inteiro a contemplar o mar da praia, ver o movimento das ondas, às vezes mais agitadas, às vezes mais tranquilas, e de vez em quando os peixes a saltitarem, e o pôr do sol, enfim, é encantador contemplar o mar, e é bom ver o mar. Mas se nós quisermos realmente ver as belezas do mar, nós temos que mergulhar, e como é bonito ver o mar lá no fundo. Eu nunca mergulhei, mas tenho visto filmes na televisão, são encantadores, e mesmo na internet, sobre o mar, com suas belezas, nas suas mais longínquas profundezas, é muito bonito. Então eu costumo dizer que há muitos crentes que gostam da Bíblia e gostam de contemplá-la como alguém vê o mar da praia. Não basta, é preciso mergulhar na palavra de Deus para ver as belezas da palavra. E quando eu estou ministrando, eu digo que estou apenas contemplando a palavra da praia. E convido os irmãos a anotarem os pensamentos e depois em casa, a mergulharem na palavra, para ver as belezas da palavra. E eu vou sugerir que façam isso hoje. Anote os pensamentos básicos, depois gaste um pouco mais de tempo em casa, mergulhando no texto e vendo quantas coisas maravilhosas Deus tem na sua palavra. Vamos ser mergulhadores da palavra, e não apenas contempladores, através do visual da praia. É bom, mas não é tudo. Então, vamos ter uma visão panorâmica hoje desse salmo, e depois cada um em casa mergulhará mais.
É bom passear pelos Salmos. Salmo 32, vamos lê-lo. Salmo de Davi. Na minha Bíblia tem um título: A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Temos aqui uma linguagem bem jurídica. Esse salmo, ele nos envolve. Eu me encanto quando vejo uma linguagem assim, pelo fato de ter me envolvido nas lides jurídicas, ter sido magistrado há algum tempo lá no Brasil. E eu gosto muito da Bíblia como sendo a fonte primordial do direito. É. Não gosto da advocacia, nunca gostei. Mas gosto do direito porque nos conduz a Bíblia. Só Deus é direito, o justo, e Ele quer que nós andemos na justiça do seu padrão. E a Bíblia é exatamente a orientação segura para experimentarmos o prazer de viver na justiça. E aqui temos linguagem bem jurídica, vamos voltar depois a isto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, a ideia do juiz que julga e vê o problema e aplica a pena, né? Em cujo espírito não há dolo. Sabemos da distinção entre o crime culposo e doloso, né? Há uma distinção clara nisso aqui. Fala do dolo, quando a gente pratica. O dolo é a prática de algo errado com intenção de fazer errado. Crime doloso é o crime de quem mata por querer matar. Culposo é que mata sem querer, mas mata. Mas aqui fala de dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Ainda bem, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei. E aí Davi, como ele muitas vezes costumava fazer, ele começa a pôr as palavras na voz de Deus, como se Deus estivesse falando. E aí ele começa a dizer coisas interessantes, como se Deus estivesse a falar com ele. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia, frase linda esta, a misericórdia te assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, que sois, está aí a palavra justiça, retidão, vós que sois retos de coração. Deus há de dar-nos a sua bênção através desta leitura da sua preciosa palavra. Amém?
Curvemos nossas cabeças, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Pai, obrigado por esse tempo bom na Tua presença. Queremos meditar na Tua palavra para dela aprender. Como precisamos aprender dela, Senhor. Fala-nos na unção do Teu Espírito, na Sua instrução. Não permitindo que esteja eu aqui a dizer uma só palavra que Tu não queiras, mas que nada se omita do que estamos precisando ouvir de Ti nesta noite. Oramos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu gosto sempre de dar um tema para as meditações que faço. E quero dizer, mais uma vez, sempre digo isso, que quando assumo um púlpito ou um lugar qualquer para ministrar a palavra, eu me ponho junto com quem me ouve para ouvirmos juntos o que Deus nos tem a falar. Porque se Deus não me falar, não vai falar a ninguém. E eu estou certo que o Senhor vai me falar. E pode nos falar nesta noite, através da sua palavra. Então vamos ouvir a voz de Deus e não do homem. Vamos ouvir o Senhor nos falando. E gosto de sempre encontrar um tema para fixar o pensamento principal daquilo que estamos a estudar. E neste salmo precioso, com tanta instrução bíblica para nós, para a vida cristã, tem muita coisa importante aqui. Eu vislumbro um facho de luz muito forte, algo que centraliza o pensamento de Deus através do cântico de Davi, o grande poeta de Deus. E o tema é este, se quiserem, quem vai anotar aí no seu papelzinho, e é bom que anotemos para não esquecer. O tema é o privilégio dos perdoados. O privilégio dos perdoados. Está aqui. E vamos tentar ver isto na medida que o Senhor nos ajude a perceber essas verdades. O privilégio dos perdoados. Esse salmo se divide naturalmente em duas partes. Até o versículo 6 nós temos uma dissertação muito séria, muito profunda, sobre a nossa relação com Deus, a necessidade de algo para termos uma boa relação com Deus. E o que aqui se coloca é, em primeiro lugar, a realidade do pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vejam, esse texto tem um sentido muito forte. Todos pecaram. Nos igualamos nisto, ricos, pobres, sábios, ignorantes, todos pecaram. E as consequências desta situação calamitosa, desastrosa, da pecaminosidade do homem, que Deus não queria, mas o homem feito à imagem e semelhança de Deus, com vontade própria, optou pelo pecado. E o primeiro pecado foi a incredulidade, duvidando da palavra, descreu, e a incredulidade nos afasta de Deus e a fé nos aproxima do Senhor. Amém. Por isso, o homem afastado de Deus perdeu valores preciosos, incomparáveis, perdeu privilégios, privilégio de comunhão, de serviço para Deus, de adoração, os privilégios de ser a criatura abençoada e interligada com Deus para realizar o propósito de Deus. Os privilégios se foram com o pecado. Todos pecaram. O verbo destituir é um verbo também forte. Destituir quer dizer não ter mais direito, perder, né, o direito. Quando lá no Brasil andam caçando deputados corruptos, se fizesse as coisas com seriedade, não ficava ninguém. Dizem que se alguém chegar na porta do Congresso e disser: pega ladrão, todos correm. Não fica ninguém. Eu acho que é no mundo inteiro. Mas a pecaminosidade traz problemas sérios e tira direitos. Então, volta e meia estão a destituir, né, pessoas dos seus direitos. São caçados. E o homem perdeu privilégios. O privilégio da comunhão, de servir a Deus. Perdeu todos os privilégios, seus valores morais, espirituais. Morreu, separou-se, morte e a separação. Morreu espiritual,
Deus se afastou do homem, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, diz Isaías 59, 2. O homem foi afastado de Deus, perdeu todos os privilégios para os quais Deus o criou à sua imagem e semelhança. Destituídos da glória Shekinah. Isso é muito sério. O verbo, a expressão no grego tem um duplo sentido ali. Algumas versões dizem todos pecaram e carecem da glória. É o duplo sentido. Destituídos, mas carentes. Isto quer dizer que o homem não pode viver sem comunhão com Deus. O pecado tirou os privilégios, mas Deus criou o homem para exercitar privilégios. Então o pecado, há um tempo que nos tirou os privilégios, nos deixou carentes dos privilégios. Todos foram destituídos e carecem da glória, a presença ampla de Deus que nos envolve e nos usa. E é por isso que Paulo disse esta semana desse versículo, que somos agora resgatados pela graça, pela obra de Cristo. Resgatados, nós somos o santuário, o templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós, e nós não somos de nós mesmos, porque desde que criamos não somos de nós mesmos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para servir a Deus. O pecado tirou-nos o privilégio, mas Deus não abandonou o plano. Deus não abandonou o plano, e nós vivemos carecendo, e Deus se voltou para a nossa carência, para a nossa necessidade, e mandou Jesus Cristo para suprir lá. Amém. Lá veio o Senhor buscar e salvar o que se havia perdido. Nós vemos Jesus Cristo dizendo isso lá em Lucas capítulo 19, no encontro com Zaqueu. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado é a maior tragédia do mundo. Não foi bomba de Hiroshima, não é a bomba atômica, não são os mísseis, não é a gripe espanhola que aconteceu, não é a gripe suína de agora. Hoje eu vi na televisão que mais 1.000 pessoas parece que estão, a coisa parece que anda por aí, sai para lá. Então, mas as tragédias das chuvas, o Brasil está sob tremendas chuvas, eu vi também na televisão, não são os terremotos e tudo isso está acontecendo. Meus irmãos, a grande tragédia foi o pecado, que nos tirou os privilégios. Mas Deus quer restaurar esses privilégios. Amém. Ele nos ama, irmãos. E Ele não faz isso através de uma religiosidade vã. As religiões têm sido uma resposta do homem para esta carência que o próprio homem sente. O homem sente isso. Diz o Salmo 42, tal como a corça brama por águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. As minhas lágrimas servem-lhe de mantimento, e dizem dia e noite, o teu Deus, o meu Deus, onde está? O homem não pode viver sem Deus, foi criado para viver com Deus, em comunhão. O pecado estragou tudo, e Deus veio ao encontro deste anseio da alma. As religiões surgiram na história como uma resposta a este anseio natural. Babilônicos tinham religião, os egípcios tinham religião, os assírios tinham religião, os fenícios tinham religião, os persas tinham religião, os índios têm religião. Mas religião não resolve, é Jesus Cristo que veio, a resposta. Amém. Deus quer restaurar os privilégios. E este salmo descreve os privilégios dos perdoados. Do versículo 1 até o versículo 6, temos então uma dissertação muito interessante sobre este grande problema do pecado e da solução para o problema do pecado. E depois do versículo 6 em diante até o 5. Depois do versículo 6 até o último, nós aí vemos os privilégios dos perdoados. Amados, eu disse privilégios dos perdoados. Então vamos focar o aspecto do perdão. E deixa-me dizer duas coisas fundamentais, preliminares, eu diria que são fundamentais, que são preliminares da experiência dos privilégios. A primeira coisa que eu encontro aqui, que eu infiro destes 5 primeiros versículos, anote, é o seguinte: não há felicidade plena, total, sem perdão. Essa é a primeira conclusão básica que temos aqui.
Aqui usa-se a palavra, o Salmo começa com a palavra bem-aventurados. Esta é uma palavra que se repete nas Escrituras para descrever aquele estado de plena felicidade dos que realmente têm comunhão com Deus. Porque felicidade sem Deus não existe. O próprio salmista, no Salmo 16, diz: na tua presença há plenitude de alegrias. Né? Tu me farás ver os caminhos desta vida. Na tua destra há delícias perpetuamente. Só em Deus, comunhão com Deus por meio de Cristo, há felicidade plena. E é exatamente esta bem-aventurança que realiza a felicidade do ser humano. Ser bem-aventurado. E Jesus Cristo usou esta palavra para descrever a felicidade do homem quando reencontra Deus, quando restaura os privilégios que perdeu. Nós perdemos, mas Deus não abandonou o projeto de nos fazer felizes. Sabia disso? Não se encontra no dinheiro, não se encontra na projeção social, não se encontra nas realizações humanas. Não há felicidade sem Jesus Cristo em nós. Amém. E Ele veio ao nosso encontro. Então aqui nós encontramos esse pensamento básico. O nosso pecado foi contra Deus. E só Deus pode perdoar os pecados. E aqui o salmista, Salmo Davi, e Davi teve experiências variadas na sua vida de homem de Deus. Eu admiro Davi mais do que qualquer outro personagem na Bíblia. Claro, tirando Jesus Cristo. Sabe por quê? É o homem que Deus gosta de ver. Porque ele vivia a realidade da sua própria contingência humana. Ele errou, ele pecou, ele caiu, mas não era orgulhoso, era humilde e sabia buscar a misericórdia do Senhor para restabelecer a relação com Deus e poder ser usado por Deus. Isso é maravilhoso. E sabe, se nós pecamos, o nosso pecado faz separação, mas porque Deus nos ama, Ele estabelece para nós a possibilidade de sermos realmente felizes, não só na terra, mas na expectativa da eternidade com Ele, através do seu perdão. Amém? Deus é perdoador. Amém? Não há felicidade sem perdão. É o que lemos aqui. Veja, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Irmãos, isso tem a ver com a nossa relação humana. Quantas vezes nós vivemos mal a vida inteira com alguém porque não sabemos perdoar? Não há felicidade sem perdão. Relacionamento de marido com mulher, às vezes até de pais com filhos, que se estremecem e vivem a vida inteira uma tremenda infelicidade no avivamento dos conflitos, no manter presente os desentendimentos. Meus irmãos, que coisa linda é quando se perdoa, quando nos perdoamos e restabelecemos o caminho da felicidade na comunhão. Não é verdade? E o nosso Deus é perdoador. Amém? O nosso pecado foi muito grande. Pecamos contra Deus, nos afastamos de Deus, mas Deus está sempre pronto a perdoar. E quer que nós sejamos felizes, porque não há felicidade sem o perdão. E diz aqui, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E a Bíblia nos ensina que o nosso Deus, através da obra de Cristo, estabelece o perdão definitivo. E diz, dos vossos pecados jamais me lembrarei. Quem perdoa enterra aquilo que estremeceu, né? Perdoar é pôr para trás e não lembrar mais. E eu louvo ao meu Deus, porque os meus pecados foram perdoados e Ele não vai lembrar mais. Não é uma bênção? Saber que Deus nos perdoa e através do perdão restabelece nossa comunhão com Ele e nos capacita para servi-lo, para sermos felizes. O nosso pecado é coberto. E repete aqui, bem-aventurado o homem
a quem o Senhor, olha esse verbo, não atribui iniquidade. O que um juiz faz é examinar os fatos e atribuir ou não a culpabilidade. A iniquidade é notória, evidente, o crime foi feito, então tem que ser justiçado. E nós pecamos, todos pecaram, diz a Bíblia, e todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Mas o meu Deus que é vida, não, ele detesta o pecado, mas ama o pecador. E diz aqui o Davi, que experiência ele tinha com Deus, como é feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então o primeiro pensamento que eu quero que anote é esse, é fundamental: não há felicidade sem perdão, e o meu Deus é perdoador. Ele perdoou lá no Calvário, Lucas 23, 34. Entre as expressões extraordinariamente profundas que ele proclamou, ali no Calvário ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. O perdão de Deus está garantido, meus amados. Aquela obra na cruz foi a prova de que Deus perdoou. Por que ele perdoou? Porque ele, Jesus, por amor veio e pagou a minha conta, a sua conta. Morreu por mim, por você. Ele satisfez a justiça de Deus, então ninguém mais pode reclamar. Nem Deus mesmo, porque o próprio Filho pagou perante o Pai a conta do Jairo. E o Jairo foi perdoado. Pai, perdoa. Perdoa o Jairo. Perdoa. Amém. O perdão está garantido pelo Calvário. Ele expiou o nosso pecado. Ele satisfez, ele pagou a conta. E uma vez que está quitada, ninguém pode cobrar mais, certo? É só pegá-la. E o que pega esta conta quitada é a nossa fé. Quem crê será salvo. A fé, eu sempre digo, é a alavanca que apropria as bênçãos que Deus nos oferece. Ele nos perdoa para nos aquinhoar com bênçãos. O privilégio dos perdoados é o nosso assunto. Ser perdoado é abrir novamente espaço para usufruir privilégios que perdemos por causa do pecado. O pecado nos tirou os privilégios. Pecado perdoado abre os privilégios para nós. Amém? Então aqui ele diz: veja, enquanto calei, os meus pecados envelheceram. Aí vem um segundo pensamento. O primeiro qual é? Bem-aventurado aqueles cuja iniquidade é perdoada. Sem perdão não há felicidade plena. O segundo pensamento, amados, anota: sem confissão de pecados não há perdão. É o segundo ponto. Sem confissão de pecados não há perdão. É o ensino da Bíblia. E diz o evangelista João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Se confessarmos. Amados, é importante que reconheçamos. Aí está o segredo da exuberante vida de Davi, apreciada por Deus. Ele era um homem que, se pecava, reconhecia o seu pecado, confessava o seu pecado, deixava o pecado e Deus usava. Amém? Nós vemos que muitos hoje não fazem isto. Cristãos que continuam a viver no pecado, não reconhecem, não deixam, não confessam e pede perdão às vezes, apenas formalmente. Deixa eu me dizer uma coisa, irmãos: eu não preciso pedir perdão a Deus na oração, não preciso. A Deus não tenho que pedir perdão. Por quê? Porque Ele já perdoou. Ele já perdoou todos os pecados. O que eu preciso é confessar. 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. O perdão já está garantido. Vamos acabar com essas orações que terminam assim: Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Pede perdão por atacado, né? Não precisa não. O perdão já está garantido. A morte de Cristo é suficiente para satisfazer a justiça de Deus em relação a todos os meus pecados, antigos, presentes e futuros. O perdão está garantido. Mas o que Ele quer é que eu reconheça o meu pecado, que confesse o meu pecado, que deixe o meu pecado. Então, vê o segundo ponto: sem confissão de pecados não há perdão. Amém?
2 pontos fundamentais na introdução dessa mensagem. Qual é o primeiro? Sem perdão não há felicidade plena. Segundo ponto, sem confissão não há perdão de pecados. E eu ensino, olha o que ele diz aqui: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu não confessei, não adianta eu ficar pedindo perdão e continuando a viver do mesmo jeito. Eu tenho que confessar, deixar. Amém? O perdão está garantido. E ele continua dizendo aqui: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Amém? Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoa. Ele não diz peça perdão, diz confessa, e o perdão está garantido. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esta é a primeira parte do Salmo, que estabelece esses 2 princípios fundamentais. Não há felicidade sem perdão, e Deus já nos perdoou quando Cristo morreu por nós naquela cruz e pagou a nossa conta. Perdão está garantido, mas é preciso um segundo passo: confessar o pecado, para que o perdão seja eficaz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Irmãos, são premissas fundamentais para que os privilégios sejam restabelecidos. Então o tema é esse: o privilégio dos perdoados. Aí nós entramos novamente no usufruto de privilégios. Privilégios que Deus nos deu quando nos criou a sua imagem e semelhança, e que perdemos por causa do pecado. Perdemos a comunhão, perdemos o direito, o privilégio de servir, de adorar, e todos os privilégios, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, diz a palavra do Senhor. Lá em Isaías 55, eu gosto de pensar, versículos 6, 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o iníquo seus pensamentos, o maligno os seus caminhos, e se converta ao Senhor, que é grandioso em perdoar. Amém? Quando Pedro terminou a sua extraordinária pregação, ontem eu falei sobre isso, que marcou o começo da nossa história, o começo da igreja, em Atos capítulo 2, quando ele terminou aquela pregação extraordinária no dia de Pentecostes, lá naquele auditório do mundo, em Jerusalém, quando Pedro terminou de apresentar a mensagem que, operada pelo Espírito Santo, levou muitos corações a reconhecerem o seu pecado diante de Deus, aquele povo se sensibilizou tremendamente pelo sentimento real da pecaminosidade, do afastamento de Deus, e eles disseram, o versículo 37, capítulo 2, ouvindo elas essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais: que vamos fazer agora, irmãos? Que vamos fazer? E Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, não há arrependimento, é outro pensamento acessório. Não há perdão, aliás, não há confissão verdadeira sem arrependimento sincero. Anota, não há confissão verdadeira sem arrependimento sincero. Quando eu estou perante o meu Deus, contrito, constrangido pelo sentimento do meu pecado, eu confesso o meu pecado, eu tenho que estar arrependido do pecado. Isto é fundamental. É um terceiro pensamento acessório a esses princípios que temos no Salmo 32, para o restabelecimento. Arrependei-vos, para que sejais, para a remissão dos vossos pecados. Arrependimento. Não há confissão sincera sem arrependimento. Deixa eu me dizer mais uma frase que eu quero que você anote aí, e eu vou dizer: o perdão estabelece o equilíbrio, o equilíbrio da vida. O equilíbrio da vida só vem quando sabemos perdoar. E ela existe na vida espiritual porque Deus me perdoou. Não há felicidade plena sem perdão.
Não há perdão sem confissão. Não há confissão válida sem arrependimento para o equilíbrio da vida espiritual. Deu para entender? Estou na introdução só ainda. Mas aí isso que vemos desse trecho, de 1 a 5, é o que Davi expõe claramente. O perdão anula a pecaminosidade, irmãos. O perdão ilumina a nossa vida. O pecado sem perdão, meus irmãos, nos mantém sob a culpabilidade, o sentimento de culpa, de culpabilidade. É por isso que muitos vivem infelizes. O perdão está garantido, mas é preciso uma confissão sincera com arrependimento para que os privilégios de Deus sejam restabelecidos. E é isso que vemos nesta primeira parte desse lindo salmo. Agora, vamos para os privilégios. Qual é o tema? Os privilégios. Rapidamente, até que horas eu vou, irmão? É até meia-noite, não tem importância. Tá bom. Eu acabo logo. Agora vamos para a segunda parte dos Salmos, dos 6 até o final, e nós vemos aí 7 privilégios. Eu vou falar, como eu disse, eu vou citar, depois cada irmão mergulha para ver melhor as belezas dessas verdades na palavra. Vou citar 7 privilégios dos perdoados que estão aqui no Salmo de Davi. Vimos na introdução o valor do perdão concedido por Deus para a nossa felicidade. Deixe-me dar um versículo que é básico ainda na introdução que me passava, e eu quero que cite Provérbios 28 e 13. Eu não sei pregar o Evangelho sem falar de Provérbios 28 e 13. Aquele que esconde, que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Tem muita gente pregando aí prosperidade, mas, meus irmãos, o que Deus quer é prosperidade espiritual, não é material. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais, esse jamais é forte aí. Jamais, quando Deus diz jamais, é jamais mesmo. É a voz de Deus. Jamais prosperará, prosperidade espiritual. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Que princípio extraordinário, que vem exatamente na linha de pensamento do Salmo 32, dessa exposição que Davi faz da importância do perdão e dos privilégios do perdoado, né? Que Deus nos ajude a exercitar esta atitude, como crentes, reconhecendo os nossos erros, nossas falhas, cada dia, nos pondo diante de Deus com humildade, reconhecendo que erramos, dispostos a deixar realmente arrependidos os nossos erros, confessemos e vamos ser beneficiados pelo perdão de Deus que já está garantido e entrar no usufruto dos privilégios dos perdoados. Então vamos ver os 7 privilégios rapidamente. Versículo 6, veja lá. Sendo assim, eu gosto dessa expressão. O que é sendo assim? É uma expressão de consequência do texto anterior. Isto para os hermeneutas bíblicos ou jurídicos. A hermenêutica jurídica é a mesma da Bíblia, meus irmãos. Eu, quando fiz a Faculdade de Direito de São Francisco, São Paulo, eu me senti muito à vontade, porque eu já era um estudante da Bíblia, e eu já pregava, e conhecia, era professor de homilética, de hermenêutica, e quando eu comecei a perceber que a hermenêutica bíblica é a mesma jurídica é a mesma Bíblia, que eu fui juiz, e o juiz tem que interpretar, né? E aí foi muito fácil, graças a Deus, eu conhecer a hermenêutica bíblica. É a mesma, e aqui nós temos um elemento interessante de interpretação. Esta expressão é uma consequente explicação ou de resultado do que é exposto antes. Na introdução vimos uma exposição importantíssima da essencialidade do perdão para o restabelecimento da nossa relação com Deus e dos privilégios que Deus tem para os que são realmente perdoados. Então, depois de Davi dizer realmente que sem perdão não há felicidade, de dizer que sem confissão não há perdão, que sem arrependimento não há confissão verdadeira, válida, agora ele mostra os privilégios. Sendo assim, pegou? Sendo assim, isto é, estando realmente perdoados, amém. Sendo assim, aí vem os privilégios. Entendeu a palavra? Sendo assim, e começam os privilégios. Todo homem piedoso
é aquele que realmente busca uma boa relação com Deus. Todo homem piedoso te fará súplicas. Temos aí uma atitude fundamental na nossa relação com Deus. Deus aprecia quando buscamos o seu trono de graça, quando o suplicamos. Davi, em muitos salmos, coloca amanhã, talvez seja falando sobre o Salmo 40, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu e se inclinou para mim. Quantas vezes nós lemos os servos de Deus dizendo, eu clamei e Ele se inclinou para mim. O Deus sobre quem eu tenho que me inclinar, quando eu me volto para Ele, quando eu falo com Ele, quando eu busco a sua face, Ele se inclina para nós. Esse é o nosso Deus. Amém? E Jesus Cristo é a prova disto. Ele veio dos céus e se inclinou no Calvário, rendeu o Espírito para nos redimir do pecado. Que amor, que amor, que amor, grande amor. Eu não vou cantar, agora está ruim. Ele se inclinou para nós, se inclinou para os pobres. Ele foi até Jericó, lugar dos malfeitores. Ninguém gostava de passar por ali, eu já passei por ali. Ali era o reduto dos criminosos, dos desprezados. Lá foi Jesus Cristo, se inclinou para os carentes, ajudou, curou, restabeleceu a felicidade interior daquelas pobres criaturas. A mulher adúltera, o Zaqueu na árvore, o roubador de impostos. Se inclinou para nós, amém? Amados, sabe qual é o primeiro privilégio dos perdoados? Olha o que ele diz aqui. Sendo assim, eu vou fazer súplicas. Piedoso porque eu busquei o caminho certo de Deus para restaurar minha comunhão com Deus. É o piedoso. Sendo assim, primeiro privilégio, o Senhor, eu farei súplicas em tempo de poder encontrar. Isto é, eu chego em tempo dele me ouvir. Amados, quantas vezes nós dizemos, clamei ao Senhor, Ele me ouviu, vemos esse trecho. Eu clamei ao Senhor. O Senhor nunca recusou o clamor dos pobres, dos angustiados, dos pecadores. Ele recusou as falas hipócritas dos religiosos, mas Ele nunca deixou de ouvir. Mesmo lá no Calvário, quando haviam dois ladrões, um desdenhou dele, né? Um desprezou, e o outro humildemente confessou seu pecado e clamou ao Senhor, e o Senhor ali naquela cruz, angustiado pela dor, pelo sofrimento humano, feito homem, sendo Deus, Ele ouviu o clamor do ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou não é? Não é o nome daquele homem, Noé, ou não é. Amados, como é bom você falar com o Senhor e saber que Ele está ouvindo, porque Ele já perdoou. Privilégio. Então anota, o primeiro privilégio é a audiência do Senhor. A audiência do Senhor. Eu posso contar cada dia da minha vida com a audiência. Eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar lá no tanque, eu posso estar na rua guiando meu carro, eu posso estar na angústia por algum problema, eu posso falar com o meu Senhor. Amém. Ele me ouve como ninguém. Você quer falar com o Lula lá no Brasil? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil marcar audiência. Você quer falar com o presidente da República aqui ou com o primeiro-ministro, o tal do Sócrates, que anda por aí embaixo, segundo eu estou percebendo, não vai ser fácil. Você quer falar com o presidente do Supremo Tribunal Federal? Não vai ser fácil. Mas você quer falar com o Senhor Jesus, quer falar com o Senhor, vai ser fácil. Amém. Que Ele te ouve. Porque Ele ouve tudo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo e Ele muda tudo. Amém. Esse é o meu Deus, perdoador. O fato de eu ser filho de Deus, perdoado pela graça, se eu confesso o meu pecado, sou perdoado, eu tenho o privilégio de ter audiência perpétua com o meu Senhor. Amém? Não é um privilégio? Como é bom quando um filho sabe que pode ter sempre acesso ao seu pai. E hoje nem sempre isso é fácil. Às vezes os pais não têm tempo para os filhos. Isso é um grande problema na família. Não tem tempo, os professores não têm tempo para falar com os alunos. Isso é um grande problema no processo da educação, ou não é?
Mas o meu Senhor sempre tem tempo para nós. Amém. Privilégio dos perdoados. Audiência do Senhor. Como é bom saber. Eu já citei Isaías 59:2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas uma vez que o pecado foi perdoado, a separação acabou. E eu posso ter acesso pleno ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. E 1 João nos dá a dimensão certa desta relação de conversa com o Senhor Jesus. Como é bom conversar com Jesus. Como é conversar com Deus. Como é bom. Diz lá em 1 João, capítulo 5, verso 14. Se tudo o que pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, e isto é importante, nós vamos receber do Senhor. Amém. Preciosas são as horas da presença com Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar, pois Jesus está comigo. Quando o tentador chegar, amém. Não é bom saber isso? Ele está em redor de nós, mas eu estou ligado lá, amém? E aí eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Privilégio dos perdoados, audiência permanente com o Senhor. Vale ou não? Ele diz aqui Davi, o Senhor, eu posso fazer súplicas. A expressão súplica, eu não tenho tempo de analisar cada coisa. Tem uma conotação jurídica, súplica. Nós sabemos que em processo há vários graus, primeira instância, segunda instância, e por aí afora. Né? E cada uma desses petitórios são fundamentados para se tentar mudar, às vezes, a decisão, esperando a palavra da autoridade que pode mudar tudo. Fazemos súplicas e às vezes elas não são ouvidas, elas são indefinidas, mas Jesus Cristo ali ao lado do Pai, Ele é o meu interlocutor. Amém. Amém. E o Espírito Santo que nos ajuda, como diz Paulo em Romanos, nos assiste em nossas fraquezas e nos ajuda a pedir. Amém. Que suprimento Deus nos dá para falar conosco e para atender aquilo que precisamos, na medida da sua vontade. Fazer súplicas, vamos fazê-las, e vou encontrar sempre a resposta boa do Senhor. Segundo o privilégio, eu vou andar mais rápido, senão vou demorar muito. Vamos ver aqui o que diz o texto. Versículo 7, versículo 6 ainda. Fazer súplicas em tempo de poder encontrar. Mas ele diz mais: com efeito, quando transbordarem muitas águas, o que diz aí? Não o atingirão. Diz mais: tu és o meu esconderijo, e tu me preservas de quê? Da tribulação, e me cercas de alegres cantos de quê? De livramento. Sabe o que eu tenho nesses textos? Uma garantia absoluta da parte do Senhor, da sua proteção. Amém. Privilégio dos perdoados. Nós somos protegidos sempre pelo Senhor. Estamos numa época de muitos cataclismas. Hoje eu disse há pouco, vi na televisão uma notícia um pouco alarmante. O Brasil está sob tremendas chuvas, grandes problemas, muitas enchentes, gente morrendo, porque a água sobe, quando a água sobe ninguém segura. Você já tentou segurar a água subindo? Não consegue. Ela vem, vai subindo. E lá nos rios da Amazônia, e lá no Nordeste, vai subindo 9, 10 metros, cobre as casas. Coisa terrível. E esta figura que Davi usa aqui, mesmo quando não há solução humana, Deus
nos protege. Amém. Esse é o meu Deus. O privilégio dos perdoados, anota aí, é ter a proteção do Senhor. Estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Promessa para os que servem, os que são fiéis. Quando lá em João 10, quando ele se declara o bom pastor, e ele diz lá no final, versículo 28, as ovelhas que o Pai me der, ninguém arrebata das minhas, protetor, ninguém arrebata das minhas mãos. Amém. Aquelas mãos feridas garantem proteção forte, incomparável, perpétua. Amém. Essas mãos da redenção, que foram cravadas no Calvário, nos sustentam nos passos difíceis das nossas vidas. Ele é o nosso protetor. Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra ou da morte, não vou ter medo. Por quê? Tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Amém. Amados, que pensamento precioso é este, de que o privilégio do perdoado é a proteção de Deus. Nós vivemos em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais do Brasil, buscando proteção para a criminalidade tremendamente acentuada. Sequestros todos os dias, mortes nas ruas, carro para no semáforo, somos assassinados, não há segurança, terrível. Todos andam com seguranças, andam com carros blindados. O Brasil é um dos países onde há maior número de carros blindados no mundo. As casas, verdadeiras cadeias, prisões, os prédios de apartamento, com vídeos, com portas de ferro, com tantos, e assim mesmo os ladrões penetram, não é? Nós estamos atrás de segurança, como nunca. Uma das áreas hoje de grande rentabilidade do Brasil é trabalhar na área de segurança. Dá muito dinheiro, porque todo mundo quer segurança, mas a minha segurança é o Senhor. O meu bom pastor é o Senhor, amém. Privilégio dos perdoados. Como diz, as águas podem subir, diz ele aqui, as águas podem subir. Ele é o meu esconderijo, e quantas vezes o salmista diz, o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza. Oh, que coisa maravilhosa temos aqui. Tu me preservas da tribulação. Tu me preservas, e disse Jesus, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos preserva das tribulações. Eu passei por algumas fortes, mas Ele estava comigo, amém. Ele é a nossa fortaleza. Não é um privilégio bom, irmãos? Hein? Pertencer ao Senhor e saber que Ele é o nosso escudo. A sua mão forte nos segura. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Amém? Privilégio dos perdoados. Outro privilégio dos perdoados que temos aqui, continua o salmista a falar, ele diz no versículo 8, instruir-te-ei, para aí, verbo instruir. Meus irmãos, nós precisamos de instrução. A minha irmãzinha está aqui em Portugal, né? Está fazendo curso de pós-graduação, né? Mestrado, quer saber mais, né? Faz bem, a gente quer instrução. Quantos cursos eu fiz para poder ser juiz e tentar ser um bom juiz? A minha neta, a filha do Jairinho, é fisioterapeuta, vive fazendo cursos, e o velho aqui investe, e com prazer. Lá no seu consultório, né, sua clínica, tem lá uma porção de diplomas, né? A gente às vezes entra numa sala de médico, tem lá um monte de diplomas, cursos, isso é um bom médico, tá bem? Às vezes não é, né? Mas pressupõe-se que seja muita instrução. Amados, precisamos de instrução, claro, mas há um melhor instrutor, quem é Jesus Cristo, amém? Quando eu sou perdoado, eu estou matriculado graciosamente na escola do Mestre, como Maria aos pés do Senhor em Lucas 10.
ela escolheu a boa parte, ouvindo o Mestre. Amém. Como é bom aprender do Senhor. Ele é o nosso ensinador. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos. Não é da canseira física, é da opressão, do pecado. Vinde a mim. Ele muda o quadro. Eu vos aliviarei. Amém? Eu darei descanso para as vossas almas. Amém? Mas tem uma coisa preciosa. Aprendei de mim. Amém? Instrução. Um dos privilégios de ser perdoado é aprender do Senhor. E não há mestre melhor que Ele. Através da sua palavra, da comunhão, como Ele tem me ensinado, irmãos. É difícil eu passar esse sentimento que eu tenho na minha idade. Mas é maravilhoso ver como a gente aprende no curso do tempo pela instrução que o Senhor nos dá. Mais do que o conhecimento intelectual ou teológico. Esta comunhão íntima com o Senhor nos traz benefícios preciosos de conhecimento. É como diz Paulo na sua oração preciosa lá aos Colossenses, pelos Colossenses. Eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento. Ele informa tudo para nós, mas não basta a informação. Para terem toda a sabedoria, segundo estágio, é aplicar a informação, experiência, sabedoria, viver aquilo. E vai para o terceiro estágio, que eu chamo o estágio da maturidade espiritual, para que tenhas todo o discernimento espiritual. É o terceiro estágio. E a gente só chega lá quando passa numa experiência de comunhão com Deus, aprendendo cada vez pelos fatos da vida, pela sua palavra, pelo convívio com o Senhor. A melhor maneira de aprender é ver. E Pedro diz, Ele sofreu em vosso lugar e vos deixou exemplo para seguirdes os seus passos. O seu exemplo me ensina, e eu dou graças a Deus, porque perdoado, eu posso ser instruído. Amém. Condição para estar matriculado nesta escola preciosa do Mestre é confessar o pecado, estar bem com o Senhor, em plena comunhão, perdoado, instruído. É o terceiro privilégio, a instrução do Senhor. Quarta coisa diz aqui, vou correr mais para não demorar. Instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Olha que benção. Quantas vezes eu não sei o caminho. Eu que prego em tantos lugares na grande São Paulo, que eu não conheço toda, e nasci lá, imensa cidade. Às vezes eu pregar lá num bairro que eu nunca fui. E disse, como é que eu chego lá para pregar? Eu me perco naquelas ruas. Então eu marco, olha, irmão, me espera em tal lugar e me leva na frente. E aí quando eu chego ali, está o carro do meu irmão, eu me sinto seguro, porque eu vou atrás. Se me pedirem a volta sozinho, não sei, eu fui porque ele foi na minha frente. E como é bom ter o Senhor guiando os nossos passos. Ele ensina o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Salmo 37, 5. Esse era o versículo predileto do nosso querido Jairinho. E Provérbios 3, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar a tua vereda. Amém? Só Ele pode realmente ensinar o caminho certo. Ou não? A gente busca muitas vezes orientação com tanta gente para saber o caminho certo, até o caminho da vida, né? Mas o caminho da vida é ensinado pelo meu mestre. Ele é a vida. E aqui diz o salmista, ele vai ensinar o caminho por onde você deve andar. Privilégio dos perdoados. Sim, porque sendo assim, ele vai ensinar o caminho. Sendo assim, ele vai dar audiência sempre. Sendo assim, confessando o meu pecado, sendo assim, ele vai me proteger. Sendo assim, ele vai me instruir. Sendo assim, ele vai me dirigir. Que privilégio do perdoado. Mas vamos para frente, tem mais aqui. Não só ensinará o caminho que deve seguir, diz aí, sob as minhas vistas te darei o quê? Conselho.
Essa expressão sobre as minhas vistas quer dizer o seguinte: Ele está sempre atento aos seus. É como um pai e a mãe que fica espreitando o que os filhos fazem para poder aconselhar naquilo que eles estão fazendo errado, né? A mãe vai lá, pega os cadernos do filho escondido, a filha para ver se está fazendo as coisas certas, né? Vai lá fiscalizar onde ele vai, escondidinha, para ver se ele está indo no lugar certo. E quando ela percebe que não está andando bem, ela aconselha com sabedoria para que ele mude o rumo, mude as coisas. O meu Deus está sempre, diz o outro salmo, o Senhor dos céus vê todos os moradores da terra. Eu disse há pouco, ele vê tudo. Ele não só ouve tudo, mas ele vê tudo. Eu louvo a Deus porque ele está me vendo. Ele vê onde eu for. Vou para o Brasil, para Portugal, num avião, onde eu estou, ele está me vendo. Amém? E é por isso que ele pode me aconselhar. Quantas vezes eu estou fazendo coisa que eu não devo? E o Senhor está vendo e ele vem me aconselhar pela sua palavra. Me acorda de noite, me puxa a orelha, fala comigo. Temos mais um privilégio dos perdoados. Anota aí. O conselho do Senhor. A gente vai buscar amigos, vai buscar pastores, líderes, às vezes para pedir conselho. É bom que busquemos conselhos com pessoas sábias, não é? E quando a sabedoria vem do Senhor. Mas, meus irmãos, melhor conselheiro não há. Ele é o melhor conselheiro. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Esse verbo assistir é um verbo importante. Nunca se pode fazer as coisas sem uma assistência boa. Em futebol, né, no esporte, tem aquele jogador que não faz o gol, que não faz a cesta, que não faz o ponto do vôlei, mas é o assistente, é o levantador, é o que passa a bola para o Ronaldo fazer o gol. É chamado assistente, né? Fulano de tal deu uma boa assistência. Meus irmãos, ninguém dá melhor assistência do que o meu Senhor, porque a assistência do Senhor implica na sua misericórdia. Não há assistência melhor para mim, pecador, do que a misericórdia do Senhor. Amém? Lamentações capítulo 3 diz assim: as misericórdias de Deus são a razão de não sermos consumidos. 1. Elas se renovam cada dia. 2. E elas não têm fim. 3. Amém. Obrigado, Senhor. Mais um aspecto, mais um privilégio dos perdoados. Qual é esse privilégio? É poder usufruir a misericórdia do Senhor. Amém. Eu quero usufruir cada dia. Eu erro, eu desvio, mas Ele não me deixa ser consumido pela sua misericórdia. As misericórdias do Senhor é que nos sustentam. Amados irmãos, que privilégio é esse dos perdoados. Ter o usufruto da assistência da misericórdia do Senhor, para eu fazer e completar os seus projetos na minha vida. Se não for as misericórdias do Senhor, eu não estaria aqui pregando hoje, irmãos. Amém. E para finalizar, irmãos, um texto lindo, neste lindo salmo, é o último. Eu gosto quando termina assim. Veja como termina o salmo, versículo 11: alegrai-vos no Senhor. Oh, quem é perdoado tem que se alegrar, amém? Eu gosto de ser alegre, eu gosto de brincar, eu sempre digo, crente tem que ser alegre. Esse negócio de crente é macambúzio, não é comigo. Crente triste não é comigo. Às vezes eu fico também, mas nós temos que ser alegres. Alegria pura, alegria do Senhor. Bach compôs isto, o grande compositor: Jesus, a alegria dos homens. É dessa alegria que eu quero, a presença de Jesus. Na tua presença, diz Davi, a plenitude de alegria. Salmo 16, verso 11. Na tua presença, a plenitude de alegria. Amados, esse salmo termina com esse privilégio maravilhoso de sermos alegres. Sabe que tipo de alegria é essa? Olhe, 3 verbos: alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Quando eu me alegro, eu me regozijo e exulto, meu Senhor. A verdadeira alegria, a alegria espiritual, não é o espetáculo do mundo, não. Existem 2 tipos de alegria. Existe a alegria do mundo, a alegria de fora. É a alegria que acaba quando o pano desce. É a alegria do espetáculo, dos estádios. Acaba quando o jogo termina, principalmente quando o meu time perde. A alegria que acaba quando desce o pano. Mas esta alegria do Senhor não é por fora, ela é aqui dentro. E ela prevalece apesar das circunstâncias. Amém. Só Jesus Cristo, que nos perdoou,
que está em nós pode fazer com que nós nos alegremos assim, apesar das circunstâncias. João capítulo 16, versículo 20, ele disse: eu vou converter a vossa tristeza em alegria. Ponto 1. No versículo 22 disse: a alegria que eu lhes der, o mundo não pode tirar. É exatamente isto. É a alegria que é lá dentro. Eu posso estar doente com cancro, eu posso estar indo à falência, eu posso estar na miséria, não importa as circunstâncias, a alegria está lá dentro. O mundo não vai tirar. É alegria apesar das circunstâncias. E terceiro, versículo 24. Esta alegria, este gozo é completo. Não é parcial, não é temporário, é válido, eternamente válido, porque a alegria do Senhor Jesus Cristo, a alegria dos homens. Amém. E é exatamente isto que o salmista diz aqui, Davi diz, é o grande privilégio dos perdoados. É esta alegria perene e permanente, apesar das circunstâncias. Um dia o Senhor me levou o Jairinho, levou a Elinha e o meu netinho. Foi muito triste, mas eu louvo a Deus, porque eu me alegro no Senhor, pela dura experiência que Ele me fez passar. Jairinho está lá e eu vou encontrá-lo lá. E eu louvo a Deus, porque tudo que Ele faz é bom. Amém. Alegrai-vos no Senhor. Diz Paulo na cadeia. Preso, alegrar. Grande mensagem da carta aos Filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Amém. Que mensagem de um preso sofrendo pelo Senhor. Amados, aprendamos esta lição. Isto é privilégio dos perdoados. Estar sempre alegre no Senhor. É alegria interior. Não é a do espetáculo. Hoje estão transformando os púlpitos em espetáculos. Em palcos de espetáculos. Eu fico triste. Muitos acham que a alegria é pular no palco, é fazer barulho, é bater palmas. Para com isso. A alegria é lá dentro. É o coração exaltando, como diz aqui, a graça do Senhor que nos alcançou. Privilégio dos perdoados. A alegria no Senhor. Terminei a mensagem, Senhor. Obrigado. Ela me fez bem. Eu precisava disso. Eu agradeço ao Senhor pela mensagem. O privilégio dos perdoados. Não há felicidade sem perdão. Não há perdão sem confissão. Não há confissão válida sem arrependimento sincero. E uma vez com essas experiências boas do perdão, garantido pela confissão eficiente, eu posso ter a audiência do Senhor, a proteção do Senhor, a instrução do Senhor, a direção do Senhor, o conselho do Senhor, a misericórdia do Senhor e a alegria do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Ó Pai, obrigado por esse tempo na Tua presença, pela Tua palavra. Abençoa a Tua palavra para as nossas vidas, que nós procuremos viver estas experiências de um coração voltado para Ti, que a confissão sincera dos nossos pecados possa resultar, como diz a Tua palavra, nesses ótimos privilégios que Tu concedes aos perdoados pela Tua graça. Ó Deus, que não vivamos como aqueles judeus queixosos e resmungões, que vivamos sempre na Tua alegria, exultando o Teu nome, porque Tu és fiel. Oramos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém.